Karate Kid está de volta com Cobra Kai, seriado do YouTube, gente. Sim, YouTube Red aí, plataforma do YouTube aí para produções de conteúdo. Aqui a gente tem a história do vilão lá, do Karate Kid. Karate Kid a gente vê aos olhos, né, sob os olhos de Daniel San, Daniel LaRusso, e agora a gente vai ver a partir dos olhos de Johnny Lawrence, que ficou estatelado, deitado lá no tatame, lá no primeiro filme, no finalzinho, quando o Daniel LaRusso, com o golpe da garça, vence esse cara. Aqui a história se passa muito tempo no futuro. O Daniel LaRusso é um notoríssimo proprietário de uma empresa de carros, né, que vende carros, auto center no geral. E nós temos o Johnny Lawrence, que é um faz-tudo, é demitido inclusive do emprego que é o faz-tudo, e daí só quer viver bebendo e tentando se livrar um pouco do seu passado. Mas é aos olhos do Johnny que a gente vai ver essa história, e isso que é legal. Ou pelo menos é assim que começa e depois isso vai mudando um pouco. Ah, só um institucionalzinho antes, porque é importante. Dá pra assistir aí no YouTube os 2 primeiros episódios, mas você pode comprar episódio a episódio. 3 e pouco, eu não sei qual é a altura que eu estiver fazendo esse vídeo, eu não sei qual é o valor, mas era R$3,90, você compra cada um dos episódios aí separado. Mas enfim, existem 2 formas de analisar o projeto, que é justamente como projeto em si, projeto de TV, cinema, audiovisual, e como nostalgia. Eu vou primeiro analisar como projeto, que tem muita coisa pra falar, e depois como nostalgia. Como projeto, trazer os atores tradicionais, ou seja, o Ralph Macchio, e o que vive o Zabka, me esqueci o nome dele, e o que vive Johnny Lawrence lá no primeiro filme, perfeito. Pegar a história de dentro do contexto do Karate Kid e trazer pra frente, outro acerto maravilhoso. Não que eu não goste, por exemplo, do filme que é produzido, né, pelo Will Smith, e com o filho do Will Smith, o Jaden, e o Jack Chan. Eu adoro esse filme. Mas, sei lá, se for para usar o nome Karate Kid, convém pegar a história de dentro do contexto, e esse faz perfeitinho. Tanto que começa lá no passado, lá no primeiro filme, daí tem a transição muito bonitinha dele deitado ali no tatame, e depois continuando a vida a partir daí. A partir daí não, muito tempo depois, mas meio que a partir aí dessa derrota, né? Outro acerto de projeto é saber o público. Ele sabe qual é o público dele, a galera de meia idade, que viveu Karate Kid ali nos anos 90, final dos anos 80, é pegar esse público e respeitar esse público 100%. Pega todas as referências possíveis e impossíveis, revisita o filme de fato revisitando mesmo, e isso é maravilhoso. Porém, aí é que vem um erro que eu acho o maior erro do projeto. O nome do treco é Cobra Kai. Ele pretende, ou pelo menos fica assim até o 3º, 4º episódio, ser a partir da visão do vilão. O que é muito bom, porque a gente tem uma quebra de maniqueísmo e a inversão de valores. Porém, ele não consegue sustentar essa premissa de ser baseado no vilão. E aí, com medo de talvez ficar ali naquela seara, acaba buscando muito do Daniel LaRusso. Prometeu contar a história do vilão, conte a história do vilão. Deixa com que a história do Daniel LaRusso seja pano de fundo, mas não é, porque ele quer refazer as referências bem diretas ao que aconteceu, então precisa utilizar o Daniel LaRusso. Outra solução seria colocar os dois mais juntos, né, entrelaçados ali, ou por conta do trabalho, ou por conta de algum outro motivo, mas cada vez mais juntos dentro da história e aprendendo a viver entre si. Me pergunto, será que precisava dos alunos? Talvez não. Talvez é algo que o Rock, antes do Creed, é o Rock Balboa o nome, é algo que o Rock Balboa ensina muito bem. Foca nele, foca no Rock. Foca no Johnny Lawrence, foca, enfim, no Daniel LaRusso. Talvez isso seja mais interessante. E aí, outro erro também de projeto, isso aí pode incomodar alguns, mas a mim pegou bem fraco, assim, a qualidade cinematográfica, eu acho a fotografia da série terrível, o mise-en-scène, ou seja, a organização de cena é muito mal feito, o ir e vir de alguns personagens não fazem nenhum sentido, tela transportando alguns personagens, e pior, coreografia de luta terrível. Ah, PH, mas o primeiro Karate Kid também não era tão bom assim. Isso, era em 1980, né? A gente já tá em outro tempo. Com os mais velhos, eles tentaram criar uma coreografia mais simples, para mostrar que eles estão enferrujados, mas não justifica isso com os mais novos, não justifica mesmo. E aquelas piruetas, rodada dupla, faz nenhum sentido com karatê. Tá falando de karatê? Faça karatê. Não faça que nem o Karate Kid que virou Kung Fu Kid. Ou então assuma que agora não é mais karatê, agora é Kung Fu. Então pra que esses rodopios? O karatê é uma arte marcial mais reta, mais dura, firme, né, que é muito baseada ali na sua origem, no seu kata e etc. Então, sinceramente, algumas coreografias são patéticas ridículas.
boas. Mas eu falei do maior erro, né? Falar do maior acerto, que é o roteiro. O roteiro busca, sim, essas outras visões e tem um momento que ele transforma tudo numa confusão que eu fiquei assim, calma, eu não tô mais entendendo o que é vilão, o que é herói, e isso é um grande de um acerto, é um grandíssimo, grandiosíssimo acerto. Quando ele transforma o filho do Johnny e depois o filho o aprendiz do Johnny e depois o LaRusso, depois a filha do LaRusso. Calma. Quem é o vilão aí? Muitas vezes não tem essa quebra do maniqueísmo, principalmente ali na meiuca ali do episódio, da série, da temporada, é muito bem feita. Pena que no final volta o maniqueísmo. Por quê? Por que não levou essa maçaroca, essa confusão, né, de lado A, lado B até o fim? Seria muito mais útil para a temporada. Inclusive tem um episódio muito inteligente, que mostra o lance, a visão do Johnny para com o Daniel San. A visão de que, na verdade, o Daniel San deu umas vaciladas com ele. E pior que deu. Eu já comentei isso com meus amigos, cara. Por que o Daniel San foi encher o saco do cara no banheiro lá? Tava tudo quieto, né? Mas enfim, são devaneios aqui. Outro acerto do roteiro, tem bons diálogos mesmo. A gente vê que há uma deficiência de atuação do Ralph Macchio e do ator responsável pelo Johnny, mas ainda assim os diálogos são bons, são geradas algumas situações boas que referenciam muito bem os filmes antigos, e eles utilizam alguns diálogos para fazer algumas piadas diretas e indiretas sobre o que aconteceu na franquia Karate Kid, que também me agrada e também é bem escrito, assim, há carinho. Percebe-se que há carinho. Mas aí eu acredito que toda essa construção, que é muito bem feita em termos de texto, cai no final justamente por não entregar mais a quebra do maniqueísmo e mais ainda por não concluir os conflitos que a série impôs. Tudo bem, você não precisa concluir todos os conflitos, mas em se tratando de uma temporada, 10 episódios, cara, pega pelo menos 2, 3 conflitos e encerra. Mas, em se falando de nostalgia, ela é um acerto tremendo. Eu diria que ela é brilhante, e o quinto episódio, se eu não me engano é o quinto episódio, mas é o episódio sobre o Sr. Miyagi, é estupendo de lindo, eu morri de chorar, não me aguentava, o lance da lápide, mais os flashbacks lá, revisitando a lápidezinha dele com herói de guerra, professor, marido, nossa senhora, é pra isso que essa série veio. Quando teve esse episódio eu disse, seja mais isso, é isso que eu tô esperando, é isso que eu quero me emocionar, cara, quero me apegar. Lá no finalzinho, um pouquinho de spoiler, vai, quando mostra um pouquinho do carro do Daniel San, só um pouquinho assim, cê é louco, é lindo, muito lindo. Ela, como sabe o público que tem, faz isso com uma maestria muito grande, é muito bonito essa revisitada. E outra, é uma revisitada que faz sentido pra narrativa, inclusive nas músicas, a trilha sonora, ela misturada ali com um pouco de rap, hip hop, ela sobe pra fazer uma referência à trilha sonora antiga e você já sabe, você que assistiu já sabe, e você fica abraçado, agarrado, digamos assim, naquela causa nostálgica que Cobra Kai estava querendo trazer. Então, cara, só por essa minha fala final, vale muito a pena. Você que viveu Karate Kid, não tô só dizendo você que assistiu Karate Kid, você que viveu, você que, como eu, foi querer fazer arte marcial por conta do Karate Kid. Quando terminava o Karate Kid, você ia pro meio da rua e ficava brincando de luta com o pessoal. Você que ficava fazendo o golpe da garça em cima do muro da sua casa. Tudo isso que eu vivi, tudo isso que meus amigos viveram. Então, por isso sim, vale a pena assistir Cobra Kai. Pelos pontos errados ali, eu acho que dá pra relevar. Eu acho que dá pra passar por cima. Eu, como crítico, não posso relevar esses pontos. Mas acredito que como audiência, podemos, né? Vocês podem, e eu também me coloco como audiência, a gente pode atropelar esses pontos e seguir, porque é uma série que, de nostalgia, ela entende e ela soube fazer muito, muito bem. Tem uns 2, 3 episódios que são demais. Vamos lá, comenta aqui embaixo, me diz aí o que é que você acha sobre Cobra Kai. Tá aí no YouTube, fácil de assistir, inclusive deve estar linkado aqui do lado, alguma coisa assim. Se gostou do vídeo, joinha, se não, dislike. Um beijo em todos, até a próxima e tchau.